esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Primeira coisa que nós temos que entender é que a igreja hoje é também o Israel de Deus. Você não nasceu israelita por sangue, nem pelo chamado jus soli, por questões de solo judaico. Mas a Bíblia diz que nós fomos enxertados em uma oliveira. Aqueles que não eram passaram a ser, pelos méritos, propósitos e pelo poder do crucificado. Então nós somos Israel de Deus. Deus está falando conosco. A primeira coisa que você tem que entender é o contexto onde essa mensagem foi entregue. Muita gente lê esse texto, se deleita com esse texto, personaliza esse texto, psicologiza esse texto e cria 1001 interpretações para ele, mas esquece o contexto no qual ele foi escrito. Nós precisamos então fazer um pouco de exegese do texto. Uma análise também da aplicação desse texto naquele tempo. Jeremias não foi um profeta qualquer. Jeremias foi um profeta que teve a dura tarefa de profetizar a ruína para um povo que não se arrependia e não se voltava para Deus. Quando o terceiro rei do reino de Israel, até então unido, morreu, que foi o rei Salomão, nós temos Saul, depois nós temos Davi, já de uma nova linhagem, a linhagem da tribo de Judá, e aí nós temos depois Salomão, que é o seu filho. Quando Salomão morreu, Salomão é considerado o homem mais sábio da história, mas ele não conseguiu gerenciar a transmissão do seu trono. É interessante isso. Na hora que ele morre, há uma guerra familiar entre os filhos, e o reino se divide, porque Salomão não teve a habilidade de passar o bastão. E o reino de Israel é dividido em dois reinos. O reino mais ao norte, para o lado de Samaria, da própria Galileia, lá para baixo, e o reino do sul, ou o reino de Judá. O reino de Judá, ou o reino do sul, tinha Jerusalém como capital. Se você lê na Bíblia os livros de crônicas, crônicas e reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, conta a história da monarquia de Israel. É bem interessante você ler, e você pode até utilizar como devocional para essa semana. Você vai observar que no Reino do Norte, a maldade ela campeava. A maldade ela não tinha limites. O Reino do Norte foi um reino extremamente hostil a Deus. Um reino pagão ao extremo, depravado ao extremo. Esse reino foi destruído primeiro. O reino do norte foi invadido pelos assírios. E aí resta apenas o reino do sul, que mantém o seu poder territorial durante mais algumas décadas. Mas o reino do sul era um reino senoidal, ou cossenoidal, como você queira. Era um reino de altos e baixos, de picos de amor e adoração e reforma, e ao mesmo tempo picos de depravação, de idolatria, de adoração a Baal, de adoração a deuses cananeus e tudo mais. Então a gente vê que o reino do norte era
meio que eminentemente maligno. O Reino do Sul ele tinha lampejos de bondade e maldade à medida que os reis iam se trocando. E é muito bom e muito interessante observar que toda a linhagem do Reino do Sul, ela está ligada à pessoa de Davi. E de alguma maneira nos reportará ao último, poderoso e eterno Rei de Israel, que é Jesus Cristo, que haverá de ocupar, dizem as Escrituras, o trono em Israel no porvir. Mas Jeremias então é aquele profeta que está profetizando quando o cálice da ira do Senhor contra o seu povo já está nos limites. Quando o domínio também do Reino do Sul, agora não mais pela Assíria, mas pela própria Babilônia, porque a Babilônia passou a ser potência bélica mundial depois da Síria, isso os livros de história nos contam. Então, o Reino do Norte foi invadido pela Síria e o Reino do Sul estava próximo a ser invadido pela nova potência internacional, a Babilônia, o Reino da Babilônia, que teve a sua base no que hoje é o Iraque. E aí lá vem os babilônios. Deus mostra a figura de um povo que está entrando em uma rota de autodestruição, simplesmente por escolhas equivocadas, por caminhos equivocados que eles escolheram trilhar. E eu fico pensando, nós somos assim. Talvez nós não sejamos tão maus na visão humana, em seus medidores de maldade humana, talvez não nos sintamos tão maus, mas de uma maneira ou de outra, nós somos cíclicos. E nós passamos por momentos em que, e são exatamente esses momentos, na maioria das vezes, onde nós nos ferimos mais, porque eu vou dizer uma coisa, as nossas feridas são muitas vezes, ou na maioria das vezes, adquiridas nos maus momentos e nas más escolhas, e não nas boas escolhas e nos bons momentos. Amém, gente? Então, está lá Jeremias. Ele era chamado de profeta chorão, simplesmente porque ele chorava, porque Deus mostrava para ele, em antecipação, a ruína que viria sobre o Reino do Sul. E eu quero também trazer um esclarecimento para vocês. Quando a gente pensa hoje em profeta de Deus, quando você pensa em profeta de Deus, fulano é um profeta de Deus. A gente liga muito a questão do profeta de Deus hoje, aquele que vem dizer o que a gente quer ouvir, ou aquele que vem acalentar o nosso coração, ou aquele que vem, de alguma maneira, nos fazer sentir melhor diante das nossas misérias. E eu não quero dizer que o profeta também não tenha essa função, mas, biblicamente, eminentemente e positivamente falando, o trabalho profético na época do Velho Testamento era perigosíssimo. Hoje não, hoje a gente recebe com carinho os profetas, né? Naquela época os profetas eram apedrejados, Jesus falou sobre isso. Ó Jerusalém, tu que apedrejas os profetas. Porque o profeta tem uma tarefa chorosa, uma tarefa dolorosa, é a tarefa de abrir os olhos das pessoas para as ruínas que elas mesmas têm criado e para os processos de autodestruição nos quais elas têm se inserido. Então, observem o que eu quero lhes dizer agora, e quero lhes dizer com muito amor, quero lhes dizer com muito cuidado. Jeremias estava então ali, tendo a tarefa de avisar a Israel, que Israel estava às portas do cativeiro na Babilônia. E quer que eu lhes diga uma coisa? Isso aconteceu. E os judeus amargaram um tempo de cativeiro na Babilônia. O povo de Judá foi levado para a Babilônia. E eu fico pensando, quantos aqui não estão exilados? De alguma maneira. Quantos aqui não são cativos de si mesmos? Quantas famílias aqui não são cativas? Quantos de nós não somos cativos de alguma coisa?
ou do amor ao dinheiro, ou da necessidade de afirmação, ou de um complexo, presos por um complexo de inferioridade que nos faz, por exemplo, agressivos. Falar para um grupo desse tamanho é falar de uma diversidade de histórias, é tentar tecer uma rede com fios tão diferentes, tão diversos. Mas nós temos, gente, algumas coisas que nos identificam. Todos nós aqui somos amados pelo Senhor, número 1. Segundo, todos nós aqui somos feitos da mesma matéria-prima, pó. E terceiro, todos aqui são vasos estragados. Inclusive eu. E aí Deus chega para Jeremias e diz: eu quero que você vá na casa do oleiro. Que você desça da cidade alta e vá na casa do oleiro. E quando chegar lá eu vou falar com você. Ele disse, olha para o texto. Vamos ver o texto. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. E o que é que diz o texto no verso 2? Vamos lá, igreja, 18:2. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá o quê? A minha mensagem. A primeira coisa que nós precisamos sair daqui com convicção no coração, sem duvidar, sem deixar que o diabo tire essa bênção e essa dádiva da nossa vida. O primeiro ponto dessa pregação, dessa série Nas Mãos do Oleiro, é que do jeito que Deus quis falar com Jeremias, Ele quer falar conosco hoje. Porque Ele é o mesmo Deus, o mesmo amor, a mesma graça, o mesmo plano de vida para cada um de nós. Ele quer falar conosco. Então repita: eu creio que Deus quer falar comigo. E aí, revoluções acontecerão. Começarão a acontecer. Ou melhor, já estão acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Deus está falando conosco. Olhe para mim, eu estou aqui me mexendo, estou abrindo a boca, estou abrindo a Bíblia, mas Deus está falando conosco, Ele está falando ao coração da gente. Ele disse: Jeremias, desça, que eu quero falar com você. Isso pode ser uma metáfora da necessidade que nós temos que descer para poder ouvir, ajoelhar para poder escutar, descer dos planos mais altos onde achamos que estamos, para que nos mais baixos aprendamos o que precisamos aprender. Mas Deus chega para o profeta e diz: desça e vá na casa do oleiro. E se era na casa do oleiro, e não apenas numa simples olaria, é porque o oleiro exercitava o seu trabalho na sua própria casa. Ele morava naquele lugar. Devia ser um homem simples, utilizando ainda à época instrumentos rudimentares para produzir lindos vasos de barro. Rudimentares, profundamente rudimentares. E eu vou falar um pouco sobre eles. Se a primeira conclusão a que chegamos nessa hora é que Ele quer falar conosco sobre restauração, Ele está interessado em nossa restauração, e está mesmo, porque Ele nos ama. Quem tem filho aqui, quem ama alguém, sabe o quanto nós desejamos que essas pessoas sejam plenas, sabe o quanto nós desejamos que essas pessoas sejam cheias, sabe o quanto nós desejamos que essas pessoas alcancem níveis de alegria e níveis de contentamento na vida. Mas nós precisamos entender também que há áreas, que há setores, que há aspectos, que há faces da nossa existência que não são de maneira alguma alcançadas pela mão humana, que o homem não pode atingir, que o beijo não pode curar, que o abraço não pode resolver, que são áreas profundas, são áreas íntimas, são áreas internas, são áreas nevrálgicas, são áreas que perpassam a nossa existência, o profundo e misterioso ser que nós carregamos
estamos aqui nessa carcaça de carne e de osso, que só o Senhor pode entrar, que só o Senhor pode adereçar, que só o Senhor pode mudar, que só o Senhor pode acalentar, que só o Senhor pode extrair, que só o Senhor pode refazer, que só o Senhor pode reconstruir, e que só o Senhor pode intervir, porque Ele nos fez, e Ele nos conhece como ninguém. E de maneira obediente, a Bíblia diz no verso 3, então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando na roda. Que coisa linda, que presente Deus deu para aquele profeta. Eu vi o oleiro trabalhando na roda. É óbvio que o que Jeremias viu foi uma metáfora da vida. Ele não viu o grande oleiro do cosmos trabalhando, mas ele viu ali um tipo de Deus. A tipologia do Deus da vida estava ali diante dos olhos dele, na expressão simples de um trabalhador manual na Palestina dos tempos antigos. E ele olha para aquele homem trabalhando, e eu fico pensando, meu Deus, que privilégio é nós estarmos acompanhando a vida de alguém. Isso entra o aspecto do aprendizado interpessoal que nós adquirimos desta vida tão dura. Quando a gente olha Deus agindo na vida de alguém, às vezes usando métodos tão incompreensíveis, usando circunstâncias tão inesperadas, e usando técnicas sem nenhuma explicação. Mas como é bom, e Deus já me deu na vida a oportunidade, nesses anos de vida cristã, de humildemente acompanhar a vida de tantas pessoas que passaram naquela mesa de oleiro, que passaram naquela roda de oleiro, que estão passando de alguma maneira pelas mãos cuidadosas e às vezes intrépidas, e mãos soberanas a quebrarem vidas, sabe, a quebrarem vidas do jeito que lhe convém, para reconstruir algo novo e bonito. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, não tem nada mais poderoso do que a experiência comunitária na igreja. E quando eu falo de experiência comunitária na igreja, eu não falo de frequência comunitária aos cultos, mas a experiência das dores, a experiência das agruras, a experiência das experiências alheias, quando a gente observa Deus agindo de maneira soberana e sobrenatural na vida de pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos. Como eu me senti hoje cheio, como eu me senti hoje recompensado, como eu me senti hoje o homem mais rico de todos os homens, quando no final do culto eu encontrei-me aqui, um casal veio, o homem já veio chorando, ele disse, você se lembra de mim? Eu disse, eu acho que sim, mas não sei de onde. Ele disse, eu vim aqui um dia fazer não sei o quê. Ao que me pareceu na explicação dele, ele teria vindo aqui fazer algum trabalho, ele teria vindo aqui realizar alguma coisa nesse lugar, fazer alguma coisa nesse lugar no passado. Ele estava com a mulher, e ele começou a chorar copiosamente. Ele disse, eu nunca mais deixarei de vir a este lugar para ouvir a palavra de Deus. Eu vi alguém ali que parecia estar desabrochando no mais profundo ato de conversão ao Deus da vida. Gente, Deus permitiu que Jeremias contemplasse a raça humana, contemplasse o projeto de Deus para nós, enquanto filhos e filhas, na figura simples, não simplória, de uma roda de oleiro. Não foi uma grande obra de arte, não foi em um grande templo, não foi em uma grande planície, foi na simplicidade de uma formatação intencional de um pedaço de argila. Aí eu fico pensando, mas de pedaço de argila? Porque quer você queira, quer não, você veio do pó e vai voltar para lá.
e vai ser comido. A terra estará vazia de você. Escute o que eu estou dizendo. A terra estará vazia de você. Não sabemos quando. Queremos que isso seja o mais longe possível. Mas essa é a nossa realidade. Então Deus pega ali o que, gente? O que é que Ele pega para moldar em um vaso? Ele pega o quê? Ele pega barro. Essa é a nossa matéria-prima. Esse texto, de uma maneira ou de outra, nos humilha. Humilha os clérigos, humilha as autoridades, humilha os padres, humilha os pastores, humilha os membros, humilha os orgulhosos, humilha os ricos. Deus resume a nossa existência e ao que Ele faz sobre ela há uma oficina medíocre de um artífice do tempo antigo, um oleiro. Vá lá, Jeremias, que eu vou te mostrar o que é a humanidade. Vá lá, Jeremias, eu vou te mostrar o que é que eu faço com a humanidade. Vai lá, Jeremias, para que tu saibas do que tu és feito. Não há absolutamente nenhuma possibilidade plausível, bíblica, consciente, de passarmos por um processo consciente também de restauração, de mudança para melhor, se nós não entendermos quem somos de fato, na essência da palavra. Socialmente nós temos coisas que nos identificam. Sou homem, sou mulher, sou pai, sou filho, sou funcionário público, não sou, sou autoridade, sou servo, sou isso, sou pastor, sou ovelha, sou presidente da igreja, eu sou o vigilante da igreja, eu sou o faxineiro da empresa, eu sou o dono da empresa. Todos esses selos de identificação social, eles morrem dentro de uma pequena sala no mundo antigo, em uma olaria de segunda, onde um pedaço de barro é colocado em cima da mesa e banhado com água, para Deus dizer quem você é, poxa! Se nós não passarmos por essa consciência, nada vai mudar. Se você não tiver essa consciência de que você é exatamente isso, nada vai mudar. Você vai encontrar escusas. Como é que eu posso me abrir? Como é que eu posso expor as minhas chagas? Como é que eu posso expor quem eu sou? Como é que eu posso chegar num grupo e dizer, eu tenho pensamentos pedófilos? Como é que eu posso chegar num grupo e dizer, eu tenho pensamentos e práticas homossexuais? Como é que eu posso chegar num grupo e dizer assim, eu tenho problema com dinheiro, eu tenho problema com mulher, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com zoofilia, eu sinto tara por animais? Como alguém poderá se abrir e dizer isso a alguém, se ela não se vê exatamente como aquele barro? Ao contrário, ela se vê como superior ao barro, e muitas vezes como superior ao próprio Deus que a fez do barro. Eita! Vai lá, Jeremias, e vai ver. É isso aí mesmo. É o barro. Agora tem um detalhe, eu amo esse barro, Jeremias. Eu amo esse barro. Do inanimado, eu fiz um ser, a minha imagem e a minha semelhança. Que paradoxo mais doido. O Deus cristão é louco. Louco. É por isso que a Bíblia diz: a sabedoria de Deus é loucura para os que se perdem. Não entra na cabeça do sujeito.
nós entramos na contracultura, nós entramos contra a corrente, a gente vai literalmente contra a maré, porque o mundo diz: você é grande, seja maior, cresça, se estabeleça, seja o mais rico, acumule o seu primeiro milhão, o seu segundo milhão, depois faça uma canjica de tantos milhos. Porque eu fico olhando a vida do Ike Batista, agora, os milhões que ele tinha só dá para fazer canjica agora. Sério. Eu queria ser um mosquito, aliás, eu queria ser uma sonda neurológica, se existisse isso. Eu queria ser algum objeto de interpretação das sinapses cerebrais do Ike Batista. Eu queria saber o que se passa na cabeça dele hoje. Porque um dia desse ele estava na Forbes. E agora ele quase que se Forbes. Nada contra o Ike. Pelo contrário, eu acho ele um grande empreendedor. Quis até chamar o Ike para estar aqui em uma das conferências do SC4, através do William Douglas. Para ele falar de empreendedorismo, eu acho que não é a hora. Ora a Deus para que ele se restaure, para que ele recupere, né? Para que ele volte a ter milhos, ou milhões. Eu só estou querendo, gente, dizer uma coisa para vocês. É isso que nós somos. Se tiver alguma coisa que acrescente, adjetive o fato de sermos barro, caia fora. Não vai funcionar a restauração na sua vida. Ou você olha o nada e diz: sou eu. Se você agregar um brinco, uma maquiagem ao barro e tentar, de alguma maneira, ganhar força em cima daquilo que você, na essência, ontologicamente você não vai entender essa série sobre celebrando a restauração. Amém, irmãos? A gente é o quê, turma? Oh, coisa linda! A turma da prosperidade vai dizer o que de mim? Não, meu filho, você é filho do rei, cabeça, negócio de cauda. Sou cauda não, meu amigo, eu sou a bosta que desce da cauda do dragão. Que é para onde a bosta vai, é para o barro, né? Para a areia mesmo. Digamos que esse é o starting point, é o ponto de partida dessa série. E aí a gente vê uma coisa muito interessante no texto. Depois que Jeremias observa o que estava acontecendo ali, depois que ele vê quem ele é e ele vê quem é o povo, ele vê uma cena muito interessante. Ele vê uma cena em que o oleiro tinha um plano nas mãos. Quem gosta de planejar aqui, levanta a mão, gente, sinceramente. Quem planeja casar ainda? Certo. Quem planeja ter filhos ainda? Beleza. Quem planeja ser funcionário público? Não sei se vai ser boa coisa nas próximas décadas não, mas tudo bem. Eu estou querendo voltar a ser engenheiro. Aliás, eu vi uma matéria bem interessante hoje. Por favor, menos advogados e mais engenheiros nesse país. Mas essa bosta fez engenharia também. Aí eu me sinto menos bosta. Há um plano deliberado na olaria. E ali esse plano ele tem 3 fases. Ele tem a concepção, ele tem o processo e ele tem a consumação. Todo plano, não quero fazer aqui análises de planejamento estratégico, o que quer que seja, todo plano ele é concebido, ele tem um processo para ser executado e ele tem uma conclusão que nós temos como escopo, como objetivo, certo? Ou seja, você primeiro diz: eu quero passar num concurso público, é o plano. Aí você vai para o processo, aí você falha, você leva pau. Você vai para o processo de novo, é quando você aprova,
você consuma o plano, certo? Não é assim que funcionam as coisas? Você quer abrir uma empresa, você concebe no coração, você põe no papel ou não, começa o processo e consuma. O oleiro tem exatamente um plano mestre ao nosso respeito em suas mãos. Ele tem um plano mestre, ele tem um plano perfeito em suas mãos. E a gente olha que ele trabalhava em a Bíblia aqui fala de quê? Ele trabalhava na roda. Essa roda, na palavra em hebraico, aqui no original, essa roda é literalmente, se fosse traduzida, duas pedras. Como duas pedras? Roda, duas pedras, é duas pedras. A palavra no original nos remete a uma palavra que quer dizer uma expressão, um objeto formado por duas pedras. Eles pegavam pedras firmes, lapidavam as pedras em forma de rodas e ligavam uma roda na outra através de um eixo de madeira. A roda maior ficava embaixo, o oleiro movimentava a roda de baixo com os pés e a roda de cima girava. É na roda de cima que ele colocava o barro, que ele colocava a água, e aquela água ia moldando, ia dando forma à medida que ele intervinha com as suas mãos ali no barro. E a gente vê que nesse processo, ele usa uma frase aqui, a palavra, eu gosto muito dessa palavra. Vamos ler o versículo 4. Gente, aqui é Bíblia, tem que olhar para a Bíblia. Se fugir daqui, aí entra nas heresias, nas conversas sem futuro. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Estragou-se. Alguma coisa no processo estragou o vaso. Eu quero perguntar uma coisa para você. Responda com muito amor a si mesmo. A si mesmo. Olha para mim. O que é que se estragou na tua vida? No processo. O que é que estragou-se na tua vida? Deixa eu dar algumas dicas. O que é que estragou-se? Onde é que está o teu otimismo? O que é que estragou o teu otimismo? O que é que estragou a tua vontade de abraçar pessoas? O que é que estragou a pureza da sexualidade na tua vida? Onde foi que se perdeu esse capítulo da tua história? Algo se estragou na construção da tua identidade. Talvez tenha sido aquele tio, ou aquele vizinho, ou aquele primo que naquela noite, naquela casa, naquele feriado e naquele banheiro, tirou a tua pureza e abusou de ti. O que é que te estragou? Talvez você seja exatamente o personagem que faltava naquele dia, naquele feriado, naquele banheiro, naquele momento. Talvez você seja aquele tio. O que se estragou no processo? O que perdeu a forma pretendida por Deus? O que te estragou? O que é que estragou os teus sentimentos? O que é que estragou o teu equilíbrio emocional? Por que é estragado o teu relacionamento sempre irado, sempre profundamente exasperado, sempre profundamente arisco com relação às pessoas? O que te fez assim? O que te faz assim? Por que te fazes assim? O que se perdeu?
O que se perdeu desse plano perfeito, o que se perdeu desse vaso, cujo projeto é um projeto de inteireza, de integridade, de beleza, de utilidade nas mãos de Deus. Essa série vai nos remeter a perguntas como essas, porque se eu não souber que algo se perdeu, ou que eu perdi, ou que eu deixei perder, ou que os outros de mim tiraram, ou que a vida de alguma maneira, na minha ação, na minha omissão, na minha atividade, ou na minha passividade, quebraram a inteireza desse algo belo que Deus preparou para que eu seja. Mas o varro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ah, meu Deus! Se tivéssemos os olhos de Deus nessa hora, se olhássemos e contemplássemos ao nosso redor, viríamos massas informes, quebradiças, girando na roda da vida, na roda de Deus. Mas há uma coisa impressionante nesse texto, e pela primeira vez eu entendi esse texto assim. Deus está lá trabalhando com o barro, tá certo, gente? Olha a visão. Agora eu vou dizer, o cabo tem que ser macho, para rodar a roda e ainda rodar a outra de cima aqui, né? Digamos que fosse assim. Hoje já tem modelos melhores, né, com as máquinas e tal, com a máquina com eixo, mas era no pé lá. E o eixão rodando, e o barro está aqui, e ele pega, ele tira a argila, ele dá umas palmadas, joga lá em cima, joga a água para tornar úmido, porque sem umidade, sem água, a argila não cola, sem água a argila não toma forma, e sem água a argila não é maleável. Quem será essa água? Porque o oleiro é o pai, e a água é o Filho, a água da vida. Moldando, moldando, e de repente aquilo se quebra. Eu quero aqui, gente, colocar vocês diante de um fato. A igreja hoje vive dos planos B de Deus. Deus não tem plano B, Deus tem plano A sempre. E eu vou explicar o que eu quero dizer para você. Agora, está preparado para ouvir? Nós descartamos pessoas. Observe que o mesmo vaso que quebrou nas mãos de Deus volta a ser de novo matéria-prima, e é a mesma matéria-prima que retorna para a roda para ser feito algo novo. Isso nos dá uma garantia. Deus não nos exclui, Deus não nos rejeita, Deus não nos joga fora. Nós não somos descartáveis como o mundo acha que somos. Nós não somos de segunda mão, nós não somos um plano B, nós não somos o vômito do cosmos, nós não somos o acaso no universo, nós não somos uma partícula qualquer que caiu nesse planeta e se transformou a partir do nada, desse tudo que questionam nada de onde dizem de onde ele veio. E nesse momento nós estamos aqui para entender uma coisa: Deus olha para você, é você mesmo, você não vai precisar nascer de novo, você não vai precisar reencarnar de novo, você não vai precisar ter uma outra você, uma cópia de si mesmo, você não vai precisar de clones espirituais, nem de clones psicológicos, porque Deus nos assegura nessa noite, a partir desse texto, que o projeto de restauração é com o mesmo barro que quebrou nas mãos. Nós continuamos sendo a mesma matéria-prima que Deus escolheu para um projeto pleno. Por isso, olhe para a sua vida e diga: a minha vida tem jeito. Tem. Diga bem alto: a minha vida, diga, tem jeito. O vaso pode estar quebrado, mas o barro é o mesmo. É a mesma matéria-prima, é você, é a sua essência, é a sua alma criada por um Deus incriado, criada por um Deus que te ama, um Deus que olha para nós e quer nos restaurar. Oh, coisa maravilhosa. E aí ele tem um plano, e a gente vai encerrar.
Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o quê, gente? Olha para mim não, olha para a Bíblia. Estava formando, estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando um vaso, de que maneira, gente? De acordo com a sua vontade. Que vontade? O plano de Deus. Sabe o que é que a gente vai fazer durante esses dias? Voltar para a roda. Essa série é série para a gente brincar de roda, na roda do oleiro. Voltar para a mesa, mesma matéria-prima, não é outra, é você. A sua vida tem jeito. Você é pedófilo, a sua vida tem jeito. Você tem desejo por crianças, a sua vida tem jeito. Você tem problemas com alcoolismo, a sua vida tem jeito. Você tem problemas profundos de consumismo compulsivo, a sua vida tem jeito. Você tem complexo de inferioridade, você acha que é pior. Não, você é o barro, você é o barro mesmo. Mas escute, aquele que nos identifica e nos valora, o nosso valor e a nossa identificação não são a partir do que somos em essência, mas a partir do valor que Deus deu àquilo que não vale nada. Ele olhou para nós e disse que nós temos valor, embora sejamos barro. A sua vida tem jeito. Esse seu temperamento iracundo, constantemente belicoso, confuseiro, trazendo sempre conflitos e contendas onde quer que você esteja, escute, tem jeito de Deus para a sua vida, porque Ele ama você, você é barro, você tem medos, você tem problemas com a sua autoestima, você também é amado pelo Senhor. Você foi abusado na infância, você foi abusado por um maior, foi abusado por um tio, ou por um pai, ou foi iniciado com sexo com animais durante o seu tempo de vida. Escute, tem jeito para a sua vida, tem jeito para a nossa vida. Você é corrupto, você não consegue viver com o que ganha, você mente para as pessoas, você é trambiqueiro, você não consegue ter uma vida mais simples, você acha que o dinheiro é o selo que te traz identidade, você acha que o carro novo é o que te faz importante, por isso você morre nas dívidas. Tem jeito para a sua vida, porque o vaso quebrou, mas o barro é o mesmo, e se o barro é o mesmo, Deus vai levar para a mesa e vai refazer de novo. Aleluia, gente! Mas é segundo a vontade de Deus. Aí entra a soberania de um Deus que sabe o que faz, sabe o que quer. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem eu fiz um casamento, família muito querida que eu conheço, o noivo desde pequenininho, os pais, e foi um casamento muito legal. Esse ano eu tenho feito poucos casamentos, mas se alguém ligado à família, eu digo, eu tenho que ir. Mas eu quero dizer alguma coisa para marcar os noivos e quem estiver lá nas redondezas, ouvindo. Casamento geralmente é uma hipocrisia, né? O povo vai todo vestido e quer saber de comer. Eu não gosto de casamento, não. Dessas festas de hoje eu não gosto, não. Quanto mais simples para mim, melhor. O povo só quer saber de comer. Se o vestido da noiva vai atrapalhando o pastor, lá vem um fotógrafo por trás com uma câmera, topa no cara, assanha o cabelo, puxa o paletó, dá licença, pastor. E agonia da pila. Mas eu fui, eu digo, hoje eu vou dar comida para esse povo. Hoje vai sair beiju aqui, ó. Pá. Eu olhei para o casal e disse, que eu amo muito, né? Eu disse assim, vocês estão casando para ser felizes, é? Vão cair no meio do caminho. Quem casa para ser feliz se frustra. Vou me explicar, calma aí. A antítese não é verdadeira. Quem casa para ser triste se realiza. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Para a turma da língua grande. Eu estou falando de escopo, de objetivo principal, de plano A.
Casamento não foi feito com o objetivo principal da gente ser feliz, não, meu irmão. Essa sociedade, essa teologia contemporânea dizem que nós temos que ser felizes a todo custo. Você sabe qual é o custo de ser feliz a todo custo? É não compreender o custo da vida, dos relacionamentos e torná-los descartáveis à medida que eles nos fazem infelizes. Quem tem a busca pela felicidade como objetivo principal, ele vai subir serras, montanhas, ele vai vender a alma ao diabo para ser feliz. E o bichinho chega a estar um branco. Mas eu disse: busquem viver o plano de Deus para as suas vidas e busquem a glória de Deus no seu casamento, porque a felicidade virá como um presente a tempo e fora de tempo. Felicidade não deve ser o objetivo da vida de um cristão, obediência deve ser o objetivo da vida de um cristão. Vou contar uma coisinha bem simples para vocês. Porque se você me perguntar se hoje eu estou vivendo tempos felizes, eu e minha casa não estamos. Não me sinto feliz em saber que minha esposa vai passar 2 meses sem vir na igreja. Não me sinto feliz em ter gasto com médicos em São Paulo. Anos de poupança que eu fiz para os meus filhos. Mas quem vos fala agora, barro bosta, tem autoridade para lhes dizer: eu vivo para a glória de Deus. E sei que na busca pela vontade e por realizar a glória de Deus, terei sim a felicidade de ouvir do oleiro a doce voz a dizer: eu te quebro, mas eu te faço como eu quero. Nessa série, o Senhor quer nos ensinar a buscar a glória dEle, o plano dEle, não é o meu plano. Se esse discurso não te satisfaz, me faça um grande favor, não pise aqui mais. A nossa vida tem jeito. Diga: a minha vida tem jeito, porque eu fui feito para a glória de Deus. Amém.